Esse aqui, então, é um livro que é muito usado, muito comentado, né? A História dos Hebreus, de Flávio José, livro chamado A História dos Hebreus. Esse escrito aqui começa sobre a história de Abraão até a queda de Jerusalém, né, que é no ano 70 depois de Cristo. Flávio José foi um escritor e historiador judeu que viveu entre 37 e 103 depois de Cristo, né? Seu pai é sacerdote, sua mãe descendia da casa real hasmoneana. Esse trabalho de Flávio José tem uma importância muito grande, porque ele presenciou ali o período depois de Cristo, tinha ouvido falar sobre Jesus, né, e depois os apóstolos, e toda essa história. Então ele tem fez um ótimo trabalho, um excelente trabalho, né, que é a história de contar os fatos que aconteceram. Então são escritos, são história, e que colabora muito, né, para quem quer estudar, aprender um pouco da história. Esse livro é muito bom também. E aí a gente vai ver aqui a parte que ele fala sobre Jesus Cristo, também menciona João Batista, ali na época dos governadores Herodes e também Pilatos, Pôncio Pilatos, os governadores romanos. Essa aqui é a parte do livro dele em que ele vai falar sobre Jesus. Então aqui diz assim: nesse mesmo tempo apareceu Jesus, que era um homem sábio, se é que podemos considerá-lo um simples homem. Tão admiráveis eram as suas obras. Ele ensinava os que tinham prazer em serem instruídos. Na verdade, foi seguido não somente por muitos judeus, mas também por muitos gentios. Ele era o Cristo, né? Então aqui a gente está vendo que Flávio José ele afirmou que ele era o Cristo. Ele diz: o mais ilustres dentre os de nossa nação acusaram-no perante Pilatos. Ou seja, que as autoridades do judaísmo, né, os fariseus, os saduceus, foi quem acusaram Jesus. Então, o Flávio José, esse historiador, ele não era um discípulo de Jesus, não era um apóstolo, mas que reconheceu que Jesus era o Cristo, como tinha sido predito nas Escrituras. Pilatos ordenou que o crucificassem. Os que o haviam amado durante a sua vida não o abandonaram depois da morte. Ele lhes apareceu ressuscitado e vivo no terceiro dia, como os santos profetas haviam predito, dizendo também que ele faria muitos outros milagres. É dele que os cristãos, os quais vemos ainda hoje, tiraram o seu nome. Então, essa aqui é a parte sobre Jesus Cristo que foi mencionada. Também vamos ler alguma coisa aqui que aparece o nome de João Batista. Vários judeus julgaram a derrota do exército de Herodes um castigo de Deus por causa de João, cognominado Batista. Ele era um homem de grande piedade que exortava os judeus a abraçar a virtude, a praticar a justiça e receber o batismo, para se tornarem agradáveis a Deus, não se contentando em evitar o pecado, mas unindo a pureza do corpo à da alma. Como uma grande multidão seguia para ouvir a sua doutrina, Herodes, temendo que ele, pela influência que exercia sobre eles, viesse a suscitar alguma rebelião, porque o povo estava sempre pronto a fazer o que João ordenasse. Julgou que devia prevenir o mal para depois não ter motivo de se arrepender por haver esperado muito para remediá-lo. Por esse motivo, mandou prendê-lo numa fortaleza em Maquera, que acabamos de falar. E os judeus atribuíram a derrota de seu exército a um castigo de Deus devido a esse ato tão injusto. Então nós temos aqui também a parte que se fala de João Batista. Então é isso, pessoal. Eu só queria passar um pouquinho passar essa informação, que o historiador Flávio José, muitos teólogos, falam sobre ele.